Deus. Com muita alegria, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar os amados irmãos internauta, você que está na sua casa ou viajando ou no seu escritório, mas que Deus possa lhe abençoar de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Você está preparado? Aleluia. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Robson Ferreira. Eu já estou com saudade dele, não sei os irmãos. Ninguém está com saudade dele? Ah, sim. Bom, está todo mundo com saudade do pastor Robson Ferreira e a sua família. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa também, que está aqui nessa noite. Várias terças-feiras ela não pôde estar, devido à quarentena, mas hoje, para a glória do Senhor, ele está presente. E eu louvo a Deus que, quando eu ministro, que a minha esposa está presente, após, e às vezes eu pergunto, eu ministrei para você hoje? E ela disse, sim, ministrou para mim. Falei, graças a Deus. Dura coisa é para aquele que ministra. Na frente parece que é santo, mas em casa é um problema sério. Então, quando essa ministração é por esse lado, em casa é um problema, mas na igreja parece santo, o camarada está ministrando e a esposa está dizendo, isso é mentira. Isso é sério, né, gente? Parabéns com o pastor Everson Kendes, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Eu posso servir o bolo agora? Você depois? Aleluia. Mas de qualquer forma, você viu o maná para vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero estar falando sobre um assunto, sobre um tema. Antes de ler, eu vou falar o tema. O tema pode ser falado antes da leitura, depois da leitura, ou de maneira que no desenvolver do estudo você descubra o tema. Mas eu quero falar antes da leitura, por ter essa chance de falar, né, de poder falar. Quero falar sobre o dia que Deus desceu no deserto. Para você não esquecer, repita o que eu disse. Eu não entendi direito, não sei se o som está meio... Mas o som está bom, não está? Está ótimo o som. O dia que Deus desceu no deserto. Para não esquecer, vamos lá? O dia que Deus desceu no deserto. Êxodo capítulo de número 3. Abre comigo a sua Bíblia, a minha já está aberta. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse assunto tem fervido no meu coração esses dias, tem falado comigo, porque se a mensagem não falar com o pregador, imagino com o povo, né? Mas tem falado comigo, se não falar com nenhum aqui, eu estou satisfeito, porque Deus está falando comigo já. E eu acredito que, ao término dessa mensagem, pessoas vão receber cura, pessoas vão receber transformação, seja aqui na nave da igreja ou fora, ou você que está em casa, você que está nos assistindo. Mas eu acredito em um agir de Deus. Só que esse assunto requer de nós uma espiritualidade. Portanto, é importante você desligar da terra e liga-se com Deus. Deus vai falar com você nessa noite, através dessa mensagem. Glória a Deus. Encontrou o texto que eu pedi para procurar? Sim ou não? Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Glória a Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto,
e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Estão preparados? Então segura bem aí. Antes de voltar aqui no texto, vamos um pouquinho da história. Sabemos que José, que foi um governador no Egito, fez um grande trabalho, de uma forma que trouxe toda a sua família para o Egito. Depois dos anos passou, o pai de José morre, o Jacó. Depois, os anos se passou, José também morre. E a Bíblia diz que após a morte de José, veio também outros faraós que não conheceram José. E por isso começaram então a assolar os hebreus, o povo de Deus que estava ali no Egito. E os anos passaram e eles começaram a escravizar o povo de Deus. Sofrendo e apanhava. Sabe aquela história de trabalhar de manhã para comer ao meio-dia? E não tinha janta. Então teria que trabalhar no período da tarde para comer o jantar. Assim estava a vida do povo de Israel, ele vivendo no Egito. E os anos foi passando, até que de repente você conhece a história que nasceu um menino em um momento de problemas que estava grave, devido a uma ordenança de que todas as crianças, homens que nascessem, teria que ser eliminada, teria que matar. E de repente, em meio a esses problemas, quem é que nasce? Moisés. E a mãe tentou esconder ele durante 90 dias, 3 meses. Chega um momento que não tinha mais como esconder essa criança. Então prepara e faz uma pequena arca, uma pequena, digamos que uma canoazinha, betuma, para proteger, para não entrar água. Coloca o menino dentro, coloca na água e solta na água. E ficou de longe olhando. E de repente, quem aparece ali? A filha de Faraó, a princesa. De repente viu aquela criança, pegou a criança da água e foi cuidar daquela criança. Precisava de alguém para amamentar aquela criança. Então, descobriu que tinha uma mulher por ali que poderia amamentar. Quem é? A mãe dele, que foi amamentar a criança. Os anos passou, Moisés foi crescendo e criado no palácio. E eu acredito que Moisés, ele tinha uma estrutura física de uma pessoa forte, de uma pessoa musculoso. Talvez ele malhava na época, na academia da época, porque ele era príncipe. Ele foi príncipe também. Era hebreu, mas ele era príncipe, criado no palácio. Eu acredito que ele tinha uma estrutura física forte, porque de repente houve uma confusão entre os hebreus e ele foi defender o hebreu e acabou matando uma pessoa. E a Bíblia diz que ele escondeu na areia. No dia seguinte, parece que alguém estava dedando ele, ou ele entendeu assim. E por esse motivo, Moisés então, já com seus 40 anos de idade,
ele foi obrigado a fugir para o deserto. Chegando no deserto, ele então conheceu, lá no deserto, quando ele chegou no deserto, logo no começo, ao chegar no deserto, houve um problema. Ele viu umas senhoritas cuidando de ovelhas, ou seja, foi buscar água para as ovelhas, e de repente veio pastores e tentaram expulsar elas, mas ele interviu e defendeu elas. Então, mais uma prova de que realmente ele tinha uma estrutura física forte. E ele então defendeu aquelas senhoritas, e os pastores correram. Ele tirou água para elas e deu de beber aos camelos, ou seja, as ovelhas que estavam por ali. E depois ela chegou em casa e o pai: cadê então? Porque não convidou para tomar café conosco? Café, em outras palavras, né? Comer pão conosco. E elas então acabou encontrando Moisés, e foi onde ele conheceu aquele moço, e ali ele acabou casando com a filha de Jetro. A pergunta é: o sogro de Moisés chamava Jetro ou não? Um dia eu fiz uma pergunta aqui dizendo que não era Jetro, mas ninguém me trouxe a resposta. Mas o sogro de Moisés é Jetro ou Jeruel? Ninguém diz nada, né? Segundo a história, Jetro é um nome, digamos assim, não era o nome exatamente, né? Mas era um nome de honra, digamos, um nome de honra. E segundo aquele historiador, Flávio José, diz que o Jetro, melhor dizendo, o Jetro, a palavra Jetro, que é o nome de honra. Então, segundo o historiador Flávio José, diz que o Jetro, ele era uma pessoa muito querida entre as pessoas, e por isso também levou esse nome de Jetro. Amém? Amém. Então Moisés foi trabalhar para ele, para o sogro dele, fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Moisés, ele foi criado no palácio durante 40 anos. Moisés era uma pessoa culta. Moisés era uma pessoa formada. Eu acredito que Moisés, ele era cientista. Eu acredito que Moisés era também filósofo. Moisés era uma pessoa preparada intelectualmente. E de repente ele se via fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Então, imagine você, Moisés no Egito, como eu estou dizendo, no deserto, fugitivo. Eu não sei se alguém aqui, um dia você já se viu fugitivo. Alguém já se viu numa situação assim de complicação e você teve que fugir? Situação séria. Alguém já passou por isso? Não é fácil não, né? É difícil, irmãos. Uma ocasião eu levei 3 tiros e não pegou os 3, nenhum dos 3 pegou. E eu consegui fugir. E eu imaginei, como eu não entendo bem de arma, eu imaginei, porque tem arma de 6 tiros e tem arma de 5 tiros, né? As armas antigas. E eu pensei, se for de 6, ainda falta 3 balas. Se for de 5, falta 2. Vá que uma dessas pode pegar. Então eu consegui fugir e procurei a polícia. Aí fui diretamente para o posto policial, me apresentei, e elas foram comigo no local. Mas eu não fui em paz, irmão, na época. Primeiro que eu não tinha Jesus. Eu não fui em paz. Porque eu imaginei, vai que esse indivíduo aparece por ali, dá mais um tiro e pode pegar. É horrível. Moisés então estava no deserto, cuidando de ovelhas, é fugitivo. Será que a qualquer momento poderia aparecer ali alguém para matar Moisés? Porque realmente queria matar ele. O faraó procurou ele para matar. E ele fugiu. E está ele lá no deserto. Agora, observa uma coisa. E os anos passou.
Passou 1, 2, 3, 20, 30, 35, 39, 40 anos. E Moisés no deserto. Você acha que ele tinha saudade da família que ficou no Egito? É claro que sim. Como era a vida dele no palácio e como era a vida dele agora aqui no deserto? Era complicado. Imagina que ele saía pela manhã, já tinha casado, deixava sua esposa e saía para o campo com as ovelhas. O dia todo no campo cuidando de ovelhas, sozinho, solitário, abandonado. Ninguém procurou Moisés. Ninguém mandou uma carta para Moisés. Ninguém mandou um WhatsApp na época para Moisés. Ninguém mandou mensagem pelo Facebook da época para Moisés. E Moisés no deserto, cuidando de ovelhas. Uma pessoa formada, uma pessoa preparada e cuidando de ovelhas. Agora observa uma coisa. Deixa eu abrir um parênteses. Esse assunto, existe 3 lugares. Primeiro lugar, Egito. Segundo lugar, o campo com as ovelhas. E o terceiro lugar, a casa de Moisés. Esse assunto existem também alguns personagens. Existem um faraó, existem Moisés e existe Deus. Queria descer no deserto. Deus não desceu ainda, hein? No assunto. 3 personagens. E vai acontecer. Agora, para Deus descer no deserto, nós talvez poderíamos fazer algumas perguntas para o assunto. Por que Deus ia descer no deserto? Para que Deus iria descer no deserto? Por quê e para quê? Aleluia. Outra coisa, quando Deus iria descer no deserto? Amém? Está entendendo? Então tá bom. Vou fechar o assunto, vou fechar o parênteses e continuar o assunto trazendo as respostas. Qual é a primeira pergunta que eu falei? Ou você sabe tudo e não aprendeu nada, não entendeu nada. Por que Deus iria descer no deserto? Pergunte para mim, por que Deus iria descer no deserto? Não, se você não falar direito, eu não vou nem responder. Por que Deus vai descer no deserto? Porque existe um povo no Egito que estava clamando por causa do sofrimento que ele estava passando. É por isso. A Bíblia respondendo a si mesmo, certo? Não estou inventando nada. Por que Deus iria descer no deserto? Porque tinha um povo no Egito clamando por socorro de tanto sofrimento. E que povo é esse? Os hebreus, o povo de Deus. Aleluia. Agora, a segunda pergunta: para que Deus iria descer no deserto? Para quê? Para trazer uma instrução a Moisés. É para isso. Para instruir Moisés como iria tirar o povo lá do Egito. Amém, gente? Agora o que eu acho interessante, tem várias pessoas que estão aqui dentro. Você é uma pessoa preparada, mas ninguém vê isso. E talvez você está nos assistindo também, você é uma pessoa preparada, talvez você é uma pessoa formada. E na Europa, é quase comum um brasileiro vir para a Europa, formado, e trabalhar de limpeza, trabalhar de pedreiro, trabalhar de servente. Isso é praticamente normal na Europa. São várias pessoas. Então muitas pessoas preparadas, mas às vezes estão passando dificuldade, estão passando lutas. Mas Deus te trouxe aqui, Deus está falando com você nessa noite. Deus vai descer no seu deserto
para mudar a tua história. Porque você está clamando, você não aguenta isso. Deus pode mudar o teu cativeiro, Deus pode mudar a sua situação. Aleluia. É fácil alguém, às vezes no Brasil, trabalhava no escritório, só vida boa, ar-condicionado, né? Vida tranquila. E de repente vem para um outro lugar, para uma terra estranha. E você às vezes começa a sofrer. E às vezes passando por uma situação complicada. Às vezes no seu país você ganhava bem. E de repente você está em outro lugar, ao qual é tratado como escravo. Trabalha, e cadê o dinheiro? Parece que não dá para nada. Mas Deus vai descer no deserto. O que eu acho interessante, existia capitais na época, existia metrópoles na época. Deus não desceu em Nova York, Deus não desceu em Miami, Deus não desceu em Brasília, Deus não desceu em Berlim, Deus não desceu em Lisboa, Deus não desceu em Amsterdã, mas Deus desceu no deserto. E Deus quer descer no teu deserto, porque Ele quer falar com você. Deus quer falar com você no seu deserto. Você não está esquecido. Olha, 40 anos, irmãos. 40 anos. E Moisés lá, parece que estava esquecido. 40 anos no esquecimento. Isso é muito sério. 40 anos abandonado. 40 anos. Talvez ele dizia: me esqueceram aqui. Ninguém lembra de mim. A minha vida agora é levantar de manhã e ir para o campo com ovelhas. E com certeza eu orava: Deus, eu sou formado. Senhor, eu sou preparado. Senhor, eu sou intelectual. E estou aqui nesse deserto. Senhor, já tem 40 anos que eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu já estou com 80 anos de idade que estou nesse deserto. Ou seja, de idade, 40 no deserto. Ele passou 40 anos no palácio. No palácio tinha pessoas para abanar ele, para refrescar. No deserto, o que tem no deserto? Areia, pedras, lagartixa, aranha, caranguejo e aquelas víboras ou cobras venenosas que dão no deserto. Lobos, nem água se encontra praticamente no deserto. Mas lá estava ele. Mas um dia, lá vou eu com as ovelhas. Eu gosto de cuidar de ovelha? Não, mas por obediência eu vou cuidar e também preciso ganhar meu dinheiro. O campo cuidando de ovelhas. E de repente, a Bíblia menciona que ia apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Não era dele, as ovelhas nem dele era. E o texto diz que ele deixou as ovelhas atrás do deserto. E ele foi ao monte, a Horebe, o monte de Deus. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Moisés, ele estava angustiado. Imagino que ele estava até triste naquele dia. Eu não sei com quem ele deixou as ovelhas ali. Deixou atrás do deserto. E ele foi a Horebe, ao monte de Deus. Fazer o quê? A Bíblia não diz o que ele foi fazer ali. Mas a gente imagina, né? As nossas imaginações pelo acontecimento. Chegando ali, de repente, no versículo 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor, no meio de uma chama de fogo, e a sarça queimava no fogo, mas não se consumia. Mas que mistério é esse? E aquilo mexeu com Moisés.
E Moisés então olhou para aquilo, para aquela situação, não sabendo que Deus tinha descido ali no deserto. E Moisés então vira para lá, curioso, né? Eu vou olhar direito para esse negócio. E a Bíblia diz que aleluia. E Deus bradou com Moisés, do meio do fogo, da sarça, e disse: Moisés, Moisés, não se chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Antes não era, mas quando Deus chegou, ficou santo. Não era santo, mas Deus chegou, ficou santo. Você não era santo, mas Deus chegou na tua vida, você é santo. Aleluia. O local não importa. O importa é quando Deus chega, a situação muda. Deus chegou, santificou o local. Onde Deus está, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. E nesse momento que Deus desce no deserto, Moisés tem essa visão. Então Deus vai trazer um diálogo com Moisés. Moisés precisava ouvir a voz de Deus. Naquela ocasião, irmãos, não era igual hoje. Hoje nós temos a presença de Deus conosco o tempo todo. Jesus subiu e disse: olha, antes de subir, ele falou: olha, eu irei, mas enviarei o Espírito Santo para que fique convosco todos os dias, até a consumação do século. Naquele tempo não. O Espírito Santo não estava na terra. Jesus não estava na terra. Jesus era verbo ainda. Deus estava no trono. De tempo em tempo, Deus se manifestava na terra. De tempo em tempo. Não era igual na época do Jardim do Éden, não. No Jardim do Éden, todos os dias à tarde, Deus descia no jardim para conversar com Adão. Aqui não. No deserto não. De tempo em tempo que Deus se manifestava em um profeta. E de repente quem aparece ali no deserto? Deus. E qual foi o objetivo de Deus descer? A Bíblia responde também. Aleluia. Ele diz, tudo que eu estou falando está dentro do texto, contexto e contexto. Não leia só aquilo que eu li, viu? Leia onde comecei e continua o texto. Em casa. Deus diz, a oração deles subiu até a mim, o clamor do povo. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazer subir para uma terra boa e larga, ao lugar do Eteu, do Canaã, do Eveu, do Jebuseu e um monte de eu por aí. Um monte de raça ruim. E vocês vão entrar no lugar deles. A terra é de vocês. Vocês vão tomar posse. Porém, tem gigante. Mas você vai arrancar eles. Porque um homem valerá por 1000. E vocês receberão poder para vencer. Vocês receberão ânimo. Deus então estava orientando Moisés e conversando com ele. Aonde? Lá no deserto. Lá onde? No deserto. Aleluia. Eu quero mencionar uma pergunta que eu fiz e eu acabei não respondendo ela. Respondi, mas você não entendeu talvez. Eu disse nas perguntas, onde? Ou melhor dizendo,
Quando? Lembra da pergunta? Quando? Quando foi isso? Quando? Eu vou falar, eu já respondi, mas você não entendeu, vou responder de novo. Quando foi? O povo clamou, estava clamando no Egito, e a oração subiu a Deus. Foi essa ocasião que Deus se manifestou e desceu no deserto. Agora observa, aonde estava o povo clamando? Diga para mim, igreja. No Egito. E Deus desceu aonde? No deserto. Pode ser que existem pessoas clamando em algum lugar do mundo, e Deus pode descer no seu deserto. Aonde você está? Talvez você está no trabalho, e esse trabalho tem te angustiado muito. Segura isso que é uma profecia para a tua vida. E esse trabalho tem te machucado, tem te ferido, tem te maltratado. Permaneça humilde e orando. Deus vai arrancar você desse trabalho e vai levar você para onde Ele quer levar, porque existe um povo clamando por milagres, e você diga, eu sou um agente de milagre. Repita isso, eu sou um agente de milagres. Eu irei levar o milagre para onde Deus me mandar. Deus quer falar ainda com você. Aleluia. Amém? Eu quero convidar a minha esposa e o Jefferson Kennedy, o co-pastor Jefferson Kennedy. Aleluia. Prepara o microfone para a pastora Maria dos Santos Rocha. Vamos colocar fogo nesse negócio, Xerri. Aleluia. Se prepara que Deus quer falar contigo ainda. Fica em pé, faz favor. Louvado seja Deus. Deus vai descer no seu deserto. Deus está descendo no seu deserto. Ele vai descer porque quer falar com você. Aleluia. Se prepare e abra o teu coração para Deus. E deixa Deus falar contigo. Aleluia. Esse hino que vai cantar é bem facinho de tocar. Olha aí. Aleluia. Deus. Irmãos, antes de nós adorarmos ao Senhor Costino, antes de eu perder os 90% do meu pulmão, desde o início do meu ministério eu adorava muito ao Senhor. E Deus fazia grandes milagres e maravilhas. O Senhor curou uma pessoa com a mão mirrada, através da adoração. Depois que eu perdi os 90% do pulmão, hoje eu só uso 70%. Mas até aqui o Senhor tem feito milagres e sinais e maravilhas. Não importa qual é o seu deserto, não importa qual é a situação que você está vivendo, não importa o que você passou ou ainda está vivendo, mas o que importa é que Deus quer falar com você nessa hora. E juntos nós vamos adorar ao Senhor com este hino que é muito conhecido. Sabe, filho, eu quero falar com você. Sabe, filho, Quero falar com você. Tenho visto seu lamento, sua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande, estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste a minha história.
pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, as marcas do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me traspassou. Nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Uma lança afiada me traspassou. Nessa hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Dei que o mai evasido ontonei, enxogou evasu deste jonei, em do homem do que te uma rebaixou, de lava e de horrível, em tudo pai de que te amarrou. Tem que o mai que evestiva chujonei, de macoma em docitos reverrei, de qui e maço dele rejogou, de legio anudo manco, ele e pai decidiu marrou. De neplai evarcou sudoblei, em domico de levaço de lechonei, la mão comai de ouvido do rouba cheio, dele que me na rua jomai, de que jomeno do rijomei, dele vai resubir sua marcou, em domínios e vai revas juncionou, lá me noquei, não lembra na tudo ri, ele me do que te marcha, não lhe que mati, deixo sumir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, coloca a sua mão no seu coração. Deus está descendo no seu deserto nessa noite. E Deus está trazendo uma cura para você. É uma cura que são situações que só você e Deus sabe. Às vezes você deita para dormir, o seu travesseiro às vezes recebe as lágrimas que saem dos seus olhos. E às vezes você não sabe nem como pedir ajuda para alguém. Mas o Senhor está descendo nesse deserto, nessa noite, e está trazendo uma cura para a tua vida, em nome de Jesus. Seja uma cura na área, talvez ministerial. Alguém às vezes que
são capacitadas, são formadas, são especialistas em alguma coisa. Porém, está completamente ao contrário. Deus conhece tudo. Moisés era capacitado, Moisés era formado, Moisés era intelectual, porém, estava no deserto. E ele aguentou 40 anos no deserto. E o interessante, que Deus desceu lá não foi por causa da oração dele, foi de um povo que estava no Egito. E Deus trouxe a resposta, mas lá em Moisés, no deserto. Então Deus vai trazer para você uma cura nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, e eu apresento nas tuas mãos em nome de Jesus. Peço uma cura na vida de cada um nessa noite. Senhor, essa pessoa que está angustiada, triste, mas o Senhor conhece todas as coisas. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor arranca do mais profundo da alma dessa pessoa toda dor, todo sofrimento, em nome de Jesus, dá em retirada agora, seja na nave da igreja ou pela internet, onde estiver alguém, receba a cura na tua vida em nome de Jesus. Deus está descendo no seu deserto, está trazendo a tua vitória. Deus está trazendo a resposta para a tua vida, está trazendo consolo, está trazendo bálsamo de Gileade na tua vida, e que o milagre está acontecendo agora, em nome de Jesus. Receba agora na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.